Olá, nós vamos calcular os esforços internos agindo nesse ponto C dessa estrutura que é composta por uma viga que tem um apoio do tipo pino no ponto A e um rolete no ponto B, ou seja, ela está simplesmente apoiada. E sobre ela a gente tem uma carga distribuída de 10 toneladas força por metro. Bom, o primeiro passo, então, para a gente resolver esse problema é a definição das reações de apoio. Para isso, a gente vai ter que transformar essa carga distribuída em uma carga pontual equivalente para poder fazer a determinação dessas reações de apoio. Esse cálculo dessa carga pontual equivalente ele pode ser feito da seguinte maneira. Vamos chamar essa carga de F e a gente vai simplesmente multiplicar a carga distribuída de 10 toneladas força por metro pelo comprimento da viga. Então, nós temos 10 toneladas força por metro, que é a carga distribuída, e a viga tem no total 4 metros. 4 metros. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente elimina metro e metro, e nós vamos ficar com 40 toneladas força, que é a carga pontual equivalente a esse carregamento distribuído. Vamos agora fazer um desenho que envolve essa carga pontual. Pronto, nós temos aqui o desenho agora. Bom, a gente nota que existem as duas reações, FAY e FBY, que são as incógnitas do problema. E a gente pode resolver calcular essas reações de maneira muito rápida, porque nesse caso, essa carga de 40 toneladas força, ela é aplicada no meio da viga, porque a gente tem uma carga retangular. Então, o centro de gravidade dessa distribuição é o centro de gravidade desse retângulo, que fica exatamente no meio. Logo, nós temos, agindo para baixo, essa força de 40 toneladas força. Como a gente tem, para contrabalancear ela, as duas reações, FAY e FBY, então cada uma dessas reações tem que ter somadas, elas têm que dar exatamente 40 toneladas força no sentido contrário. Mas como esse 40 está exatamente no meio, então a gente tem uma distribuição equivalente tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Então a gente pode afirmar nesse caso que as duas reações elas são iguais e elas valem exatamente 20 toneladas força, porque somadas elas vão dar os 40 toneladas força que vão equilibrar o carregamento. Então aqui a gente tem as reações. Agora vamos à parte do cálculo que é para a determinação dos esforços no ponto C. E no caso, esforço cortante e momento fletor. A gente não vai ter esforço normal porque não tem nenhuma força atuando na direção horizontal. Por isso que a gente nem colocou aqui a reação FAX, né, que normalmente teria aqui no pino. Mas como a gente não tem nenhum esforço na horizontal, então a gente nem colocou. Vamos lá então agora fazer a segunda parte do cálculo. Para isso a gente vai fazer um corte exatamente aqui no ponto C. Vamos fazer esse corte e vamos desenhar uma figura auxiliar. Pronto, então aqui a gente tem o corte realizado exatamente no meio da viga, passando pelo ponto C. E nós temos aqui indicados o esforço cortante, que a gente está chamando de V, e o momento fletor, que a gente está chamando de M. Então, aqui nós temos a carga de 10 toneladas força, que agora está agindo apenas nesses 2 metros da metade que nós desenhamos da viga. Então, para calcular V e M, a gente vai precisar novamente transformar essa carga distribuída de 10 toneladas força em uma carga pontual equivalente. Como agora ela está agindo nessa distância de 2 metros, então essa carga pontual equivalente ela vai ser determinada pela multiplicação do 10 toneladas força, que é a carga por metro, que é a carga distribuída, pelo 2 metros. Então, o valor dessa força é 20 toneladas força.
Então, com isso, a gente pode fazer um último desenho, que vai ser a gente substituir essa carga distribuída pela carga concentrada equivalente que nós acabamos de calcular. Pronto. Então, agora a gente pode fazer os cálculos usando as equações de equilíbrio para calcular V e M. Então, vamos lá. Fazendo a somatória das forças na direção vertical, a gente pode calcular o V. Então, a gente tem, na direção vertical, 20 toneladas de força, que é a reação positiva. Temos 20 toneladas de força negativa, que é a carga equivalente ao carregamento distribuído. E temos o V, que é o esforço cortante positivo para cima. Então, essa aqui é a equação de equilíbrio na direção Y. A gente pode, então, isolar o V e a gente vai eliminar aqui esse 20 com menos 20. Logo, o esforço cortante ele é igual a zero. Então, exatamente no ponto C, a gente tem o esforço cortante igual a zero. Já o momento fletor, a gente vai fazer a equação da somatória dos momentos em torno do ponto C. Vamos somar os momentos em torno do ponto C. Em torno do ponto C, essa reação de 20 toneladas de força positiva, ela faz um momento que é horário, logo a gente vai considerar ele negativo, que é igual à própria força de 20 vezes o braço de alavanca, que é 2 metros. A força de 20 toneladas de força, equivalente ao carregamento distribuído, faz um momento que é igual a 20 vezes 1, só que no sentido anti-horário. Logo a gente vai considerar positivo. A força V, que é o esforço cortante, não faz momento e a gente acabou de ver que o valor dela é zero. Mesmo se tivesse braço de alavanca, a contribuição do momento seria nula. E o M, que é o momento fletor, ele está desenhado aqui no sentido anti-horário, logo a gente vai colocar ele positivo na equação. Como não tem mais nenhum momento ou força para a gente analisar, isso daqui é igual a zero. Então a gente vai ficar menos 20 vezes 2 dá menos 40, mais 20 vezes 1, que é igual a 20, então menos 40 mais 20 dá menos 20. Quando a gente passa para o outro lado, fica 20 toneladas de força vezes metro, que é então o valor do momento fletor. Então note que o esforço cortante ele é nulo, mas o momento fletor não, ele é igual a 20 toneladas de força vezes metro. Então é isso, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!